Olá, meus amigos, como vocês estão? Aqui estou muito bem, na graça do nosso Senhor Jesus. Eu chamo-me João Inácio Afonso, sou de Moçambique, na região centro do país, numa cidade chamada Mocoba. Então, neste momento, estou neste lugar para poder vos mostrar essa maravilha, né? Como vocês podem ver. É assim como tem sido na nossa cidade. Então, isso praticamente são queimadas. As pessoas costumam fazer isso, que é queimar e depois é daqui onde conseguem tirar alguns animais, por exemplo, como ratos, tem ratazanas e alguns animais por aí, né? Então as pessoas têm feito isso geralmente para poder conseguir caçar e apanhar da sua caça, que é para poder servir de sustento. Então é assim como tem sido, como vocês estão a ver aí neste vídeo, né? Como podem ver neste lugar aqui, espera aí, este lugar aqui, isso aqui é uma cova. Então é desse jeito que é feito. Depois da queimada, então aqui são revelados alguns buracos. É lá onde estão os ratos. Então as pessoas cavam daquelas covas, daqueles buracos, e é assim que as pessoas conseguem tirar os ratos, né? Daí conseguem pegar. Daí usam para alimentação, né? Então é assim como tem sido feito. Como vocês podem ver, isso aqui é uma mata. Isso aqui é uma mata. Então, daquele lado aí, assim, o capim ainda está fresco, mas depois do capim secar, já que já estamos a entrar na época de verão aqui em Moçambique, depois da secagem do capim, daí é só atear fogo, aí as pessoas entram lá com os seus cachorros, enxadas, daí vão caçando, pegando os animais que servirão para alguns alimentos. Então é isso aí, meus amigos. Como eu disse no vídeo, eu chamo-me João Inácio Afonso, eu vivo em Moçambique, e este é um dos primeiros vídeos que eu gravo para o YouTube e eu espero que todos os amigos que estão deste outro lado possam ver e possam seguir-me, deixar like, comentário, né? Porque o meu desejo é o de poder fazer amigos daí do outro lado, conhecer mais novas pessoas, novas experiências. Esse é o desejo que eu tenho. Então, por isso, hoje, como sendo o primeiro dia, estou gravando esse vídeo para vocês aí, irmãos, do outro lado. Então, peço mesmo para que possam seguir-me com carinho, com amor. Irei gravar muitos vídeos. Irei gravar vários vídeos mesmo e muita coisa irei mostrar para vocês. Muita curiosidade irei mostrar aqui. Vocês irão fazer perguntas do que vocês quiserem fazer e eu irei responder deste lado. Então é isso aí, meus amigos. Como vem aqui, estou com o meu irmão, está daquele lado aí, irmão Moisés. Aquele aí. Então estamos juntos nessa caminhada, né? Sentamos em casa e decidimos sair, dar um passeio pelas florestas e é isso que nos encontramos. Então fiquem deste lado aí, acompanhem o vídeo até o final. Vamos a isso. Então é isso aí, meus amigos. Como conseguem ver, né? Aquilo que eu estava a referir-me do capim ainda fresco. Por exemplo, este capim aqui, este como vocês veem, este capim ainda está fresco. Vocês chamam de palha, né? Em outros lugares, por exemplo, Brasil, noutras regiões também tem outro nome, mas para nós aqui conhecemos como capim. Capim ainda está fresco. Então, como eu dizia, né? Além do consumo do rato que sai das matas, também as mesmas pessoas, até inclusive a mim, né? Usamos este mesmo capim, como vocês veem esse capim aqui. Algumas pessoas fizeram o corte e amarraram. Então, esse capim, depois da secagem, é transportado para a cidade ou para as casas. Esse capim é usado para poder cobrir, né, as casas das pessoas. Então, corta-se a palha, coloca-se, estende-se. Depois de estender, então, seca, que é para poder facilitar o transporte, porque ao secar, o capim, então, ele é um pouco leve ao carregar. Então, as pessoas cortam, estendem, seca, depois da secagem, daí as pessoas carregam para nas suas casas. Daí esse é o mesmo capim que é usado para poder usar para a cobertura das casas.
Então usa-se para cobertura, também tem pessoas que usam para fazer cerco, né, de muro, outros fazem cerco de casas de banho, é assim como tem sido feito aqui em Moçambique, né? E não é só Moçambique, é em vários lugares, em várias regiões da África, é assim como tem funcionado. Como vocês devem ficar sabendo, aqui é um pouco difícil conseguir as próprias chapas de zinco, então as pessoas usam isso como alternativa para poder usar e cobrir das suas casas. Então é isso aí, né? Como eu disse no vídeo, eu irei mostrar muitas curiosidades e irei desvendar muita coisa a partir deste canal. Por isso, peço para que me siga, deixa o like aí, qualquer dúvida que tiver, pode deixar nos comentários, eu irei responder. Muito obrigado. É isso aí, meus amigos. Como eu dizia, né? Não vamos parar por aqui, eu não irei parar por aqui, irei mostrar mais coisas. Então, neste momento, estou caminhando para um certo lugar, né? Tem uma outra curiosidade que eu quero mostrar para vocês. E eu sei que não é assim como tem sido em outra região, mesmo aqui em Moçambique. Tem lugares, tem regiões em que não há esse tipo de coisa. Por exemplo, na cidade de Maputo, em Gaza, em Amba, em Gaza e sim, em Amba também algumas cidades. Isso não é constantemente visto, principalmente na cidade de Maputo, né? Porque eu já morei em Maputo em algum tempo, que é a capital do nosso país. Então lá isso não é constantemente visto. Tem pessoas que estão morando na cidade, dentro da cidade, e não sabem o que é isso, não é? Então, bora isso. Eu vou mostrar, porque daqui estou caminhando, indo em direção ao rio. É um rio que se localiza perto do lugar onde eu estava, onde está queimado. Então, um rio chamado Rio Lugela. É lá onde as pessoas também têm usado da mesma água para poder tomar banho, para poder lavar, algumas vezes para poder beber. Porque aqui na minha cidade existe água assim das fontes, assim como das torneiras, mas a maior parte da população, como não há condições, porque para essas coisas, terem torneiras em casa, requer dinheiro para poder fazer a instalação e fazer o contrato com as próprias empresas. As empresas que fazem, que acumulam água e fazem a distribuição pela população. Então, para isso, a pessoa tem que ter um certo valor, que é para poder fazer o contrato, e daí a água é instalada. É instalada na sua área de residência, daí você pode fazer a instalação de torneiras. Então, é isso aí. Mas no caso desta cidade, a maior parte das pessoas usamos água mesmo do rio, né? A água corrente do rio, e é uma água doce. Então, é aí onde faz-se vários fins, que é de lavar, cozinhar. Também usa-se mesmo água para beber. Então, as pessoas que usam para beber, que tiram desta água para beber, elas vêm muito cedo para poder tirar a água ainda limpa, né? Antes das pessoas começarem a usar para lavar. Então, naquelas horas das 3 da manhã, 2, 3 da manhã, então as pessoas vêm, tiram a água e conservam. Conservam para poder beber, para cozinhar. Enquanto que para lavar, a qualquer momento as pessoas vêm, usam da mesma água para lavar a roupa, lavar a louça, e assim como para se banhar da mesma água. Então, bora isso, mostrar para vocês, né, dessa água, do famoso rio Lugela, o rio que passa da cidade de Mocoba, que é a vila onde eu moro. Então, é isto aí, meus amigos. Este é o famoso rio Lugela, como vocês podem ver aí. É um rio tão grande. Como eu dizia, é um rio em que muitas pessoas usam para fazer banho, para lavar a roupa, para fazer muita coisa. Como vocês podem ver, aquele mano aí está ali lavando os seus lençóis. Ok. E por aí também daquele lado tem pessoas tomando banho. Esse é o rio Lugela. Na cidade temos dois. Tem do outro lado, são rios grandes. Do outro lado e tem desse lado. Então, daquele lado aí,
Aquela é a bomba que é usada para tirar a água do rio para poder abastecer, né, a cidade, né, a empresa que trabalha com a água, com as águas na cidade de Mocoba, que é a empresa FIPAG. Então ela tira a água deste rio, passa tem tubos que tiram água, que carregam água dali, daquele local para o reservatório, e daí é distribuída pela cidade para as pessoas que têm torneiras. Então quem não tiver, é mesmo aqui no rio, carrega tua roupa, teus pratos, vem, faz a sua limpeza aqui. É banho, é para beber, é isso que eu estava a dizer, tem que amanhecer 4 horas, 3 horas para poder tirar a água ainda mais limpa. É isso aí. Esse é o rio, o famoso rio do Gera, o rio grande desta cidade. E que ajuda muito a família, praticamente toda a cidade, toda a gente usam da mesma água para fazer tudo. Fazer tudo. Como vocês devem saber, sem água não há vida. Então é desta água mesmo que nós usamos para beber, para cozinhar, para lavar, para tudo, para construções. É mesmo água que se usa para todas essas atividades. Então é isso aí, meus amigos. Naquilo que eu estava falando da palha, né? Que é do capim. É desse jeito que as pessoas têm usado para poder fazer a cobertura da casa. Como vocês podem ver, isto é a palha, né? Mas ainda bem seca. Então, depois da seca, a palha é usada para poder fazer as coberturas. É desse jeito que tem sido feito da cobertura, né? E como vocês veem a própria parede da casa, as paredes da casa são feitas mesmo com a própria argila, né? Que é a areia. É tudo feito de areia, os tijolos são feitos de areia, a colagem são feitos de areia, praticamente tudo é feito de areia. Depois disso usa-se paus, né? Que são bambus, nós chamamos de bambus, para poder fazer essa cobertura. Depois disso aí o capim é espalhado, daí sai a casa. É assim que nós vivemos, praticamente fica muito tempo, muitos anos. Então é isso aí, meus amigos. Para isso, dizer muito obrigado e pelo você que está me acompanhando deste lado, e pedir para que possa seguir o canal, seguir, deixar like, né? Desde que eu gosto do vídeo, deixa like, deixa comentário, né? Pode deixar qualquer pergunta eu responder, daquilo que você tiver dúvida, deixa eu responder. Como eu disse, chamo João Inácio Afonso, eu vivo em Moçambique, na região centro do nosso país, e numa cidade chamada Mocoba, é onde eu moro. Muito obrigado.